A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 41, que diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os seus companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus tinha 12 anos, ele estava no meio dos doutores. Quando ele tinha 12 anos de idade, pelos judeus, ele ainda era considerado uma criança. A partir dos 13 anos que eles tinham, uma pessoa como homem. Mas com 12 anos, ele ainda era uma criança. Mas a Bíblia nos diz que Jesus estava no meio dos doutores. Jesus estava no meio dos rabinos, ouvindo-os e interrogando e falando de uma forma tão sábia, a ponto de fazer os doutores ali ficarem impactados com aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Eu vou te dizer algo da parte de Deus. O nosso Deus é o Deus que dá sabedoria. O nosso Deus é o Deus que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Como é que uma criança estava no meio dos doutores falando com uma grande sabedoria e interrogando também? O nosso Deus, irmãos, é Deus que pega quem ninguém dá nada. É Deus que pega os improváveis. Talvez você é um improvável, você é uma improvável, você se sente o menor, você diz: Senhor, na minha casa eu sou menos influente, na minha casa eu sou o único que não fiz faculdade, na minha família eu sou o único que não tem um bom emprego, e o Senhor está dizendo: eu não vejo como os homens veem, eu te chamei para algo grande. Eu vejo Deus através dessa palavra aqui enchendo pessoas de sabedoria, e são pessoas improváveis. Declare comigo: eu posso até ser improvável, mas o meu Deus me escolheu e ele me capacita. Eu posso até ser improvável, mas o meu Deus me escolheu e ele me capacita. Quem diria que um menino de 12 anos, uma criança, iria falar tão bem? Foi por isso que os rabinos ficaram impactados com o que estavam ouvindo. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus pega quem ninguém dá nada e assenta entre os príncipes. Deus coloca palavras nos nossos lábios de uma maneira tão linda que até a gente mesmo olha e ficamos impactados, dizendo: como é que eu falei isso? Que sabedoria é essa? Ramandocaia rasto canto que veio sobre a minha vida. E Deus está dizendo: eu sou Deus que trago sabedoria. Foi Deus quem colocou a sabedoria nos lábios de Jesus. Jesus estava aqui na terra para cumprir um propósito. O mesmo Deus que encheu Jesus de sabedoria, de graça, é o Deus que está conosco, dizendo: eu te encho da minha presença. Não temas o que você vai falar. Não temas como você, Amanda Caia Rasto Canto, vai se pronunciar, porque Deus vai falar por você. Declare comigo hoje: o Senhor está tocando os meus lábios e colocando palavras de sabedoria na minha boca. Hoje o Senhor está tocando os meus lábios e colocando palavras de sabedoria na minha boca. Eu me lembro da passagem de Isaías, quando o anjo do Senhor pega uma brasa viva e coloca sobre os lábios de Isaías, e ele diz: foi removida a tua iniquidade. Hoje Deus está limpando os lábios de alguém para ele poder usar. O Senhor está dizendo: eu sou Deus que vou te usar como instrumento. Aonde você abrir a tua boca, Deus vai colocar palavras certas. Pode ser no meio de doutores, pode ser no meio da tua parentela, pode ser na empresa que você trabalha. Se prepare, palavras que nem você mesmo esperava vai começar a sair de dentro dos teus lábios. Deus vai começar a te usar de uma maneira que pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como é que você aprendeu isso? Quem foi que lhe ensinou isso? Ramandocaia. E você vai dizer: foi o Espírito Santo que tocou os meus lábios, foi o Espírito Santo que colocou sabedoria na minha boca. O Senhor está dizendo: eu sou Deus que capacito. A capacidade estava sobre Jesus, mesmo quando ele
ele ainda era um menino. Ele tinha 12 anos, versículo de número 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, ou seja, todo ano os pais de Jesus estavam ali, indo para a Páscoa em Jerusalém. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Jesus ainda estava sobre a responsabilidade dos seus pais. Os pais dele iam todos os anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus subiu com eles quando tinha 12 anos. Ou seja, Jesus ainda era considerado como se fosse uma criança. Mas a Bíblia diz que sabedoria estava sobre os lábios dele. A sabedoria de Deus, irmãos, deixa qualquer um impactado. A sabedoria de Deus mostra para pessoas que Deus usa. Quem é improvável? Quem diria que Deus ia usar uma criança de 12 anos no meio dos rabinos? Os rabinos não sabiam nada sobre Jesus naquele momento, sobre o próprio Jesus. Eles não sabiam que o Filho de Deus estava no meio deles. Mas Jesus estava ali de uma forma extraordinária, deixando aqueles homens impactados, admirados. A Bíblia diz que todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus tinha conhecimento. Deus está dizendo para você, eu estou colocando palavras certas na tua boca. Não tenha medo de ler Bíblia, não tenha medo de orar, não tenha medo de fazer o que Deus lhe mandar, porque o Senhor é quem vai falar por você. Quando nós, irmãos, deixamos Deus trabalhar, Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que fala nos teus lábios, entrevista de emprego, é isso mesmo. Ele coloca as palavras certas na sua boca. Ele é o Deus que fala quando você tem que apresentar um trabalho da faculdade. Ele é o Deus que fala quando você vai pregar a palavra, quando você vai cantar, quando você vai conversar com alguém. Deus coloca palavras certas nos nossos lábios. Declare comigo, hoje Deus está tocando os meus lábios e colocando palavras certas. Hoje Deus está tocando os meus lábios e colocando palavras certas. O Senhor também disse a Jeremias, quando ele chamou a Jeremias, não diga, não passe de uma criança, eu não sei falar, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu te mandar falar você vai falar. O Senhor está colocando as palavras nos seus lábios, como ele fez com Jeremias. O Senhor está dizendo, assim como Jesus tinha sabedoria, assim como Jeremias foi usado como instrumento, assim como Isaías teve os lábios limpos da sua iniquidade ali, e a partir daquele dia ele foi usado. Deus está dizendo para você, eu estou fazendo algo novo. Até você mesmo vai ficar surpreso, porque o que Deus faz deixa o nosso coração impactado. O que Deus faz nos deixa surpresos, e é isso que Deus vai fazer com pessoas que estão me ouvindo agora. Deus vai te deixar surpreso. Deus vai te deixar surpresa com o que Ele vai fazer. Mas, irmã, eu não sei falar direito, eu não sei me pronunciar, não sei, tem hora que eu quero, mas parece que a palavra foge da minha cabeça. Eu estudo, mas parece que eu não absorvo nada. O Senhor está dizendo, não se preocupe, porque eu colocarei as palavras certas na sua boca. Peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Do livro de Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 5 vai nos dizer, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça sabedoria a Deus. Aqui no livro de Tiago está escrito que você tem que pedir sabedoria. Tem falta de sabedoria? Deus, eu não sei me pronunciar direito, eu não sei conversar direito, eu não tenho uma boa eloquência. Talvez seja igual a Moisés, é uma escolha de Deus, mas se acha incapaz. Moisés se achou incapaz. Moisés disse, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito não. E o Senhor disse a ele que não abria a mão dele. Tem pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando. Você diz assim, eu não sei me pronunciar não, eu não sei falar direito, eu não sei nem ler direito, isso é mistério. O Senhor está dizendo para você, eu uso os teus lábios. Eu sou Deus que te encho de graça. Eu sou Deus que te encho de unção. Eu sou Deus que te encho de sabedoria. Deus hoje está escolhendo pessoas aqui de uma forma linda para te usar de maneira extraordinária nesta terra. Se você estiver entre os doutores, eles ficarão impactados. Se você estiver entre pessoas de classe mais baixa, eles ficarão impactados. Se você estiver no meio da sua parentela, quando você abrir a boca, eles ficarão impactados. Os teus vizinhos ficarão impactados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, aquilo ali é coisa de Deus, é Deus quem usa ela, é Deus quem fala, porque você vê que é um negócio diferente. Pessoas vão achar graça em você, pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, tem um negócio diferente, eu vou chamar ela para esta vaga de emprego, eu vou chamar ele para esta vaga de emprego, porque tem um negócio diferente ali. E o Senhor está dizendo, sou eu lhe dando sabedoria.
Pessoas aqui vão aconselhar outras de uma maneira que nem você mesmo vai se reconhecer. Quando pessoas vierem lhe pedir conselho, você vai abrir a boca e vai falar de uma forma tão leve, de uma forma tão extraordinária, que várias pessoas vão ficar impactados e admirados como todos os que ouviam Jesus falar. Porque assim, quando Deus nos usa, irmãos, quando Deus nos usa, a glória é dele. A gente não tem nem o que falar. Tem dias que eu vou ministrar, que eu até estudo, oro, e eu falo, Deus, eu não tenho nem o que falar. Como tem dias que eu vou pregar aqui pra vocês também, que eu não tenho nem o que eu vou, não sei nem o que é que eu vou falar, mas Deus coloca as palavras nos meus lábios. A gente faz a nossa parte, a gente ora, a gente estuda, mas a graça é com Deus, a sabedoria, o conhecimento vem dele. Que a gente seja dependente, que a gente faça a nossa parte, mas que possamos ser dependentes do Senhor. Por que você tá vendo muita gente cheio de conhecimentos que são adquiridos aqui, né, de uma forma terrena, mas não tem mais unção, não tem mais graça, porque pensa que pode estudar e fazer tudo sozinho, e Deus está dizendo, é com a minha ajuda, é ser cheio da presença do meu Espírito Santo. Jesus era cheio de sabedoria, mas era sabedoria do alto. Ele sabia sim sobre a palavra, mas ele tinha uma graça sobre a vida dele, e é isso que faz a diferença. É isso que Ribiando Cai Arrasto lhe destaca. É isso que faz pessoas pararem para ouvir o que você tem para falar. É a presença de Deus. Que não nos falte presença. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você tem falta de graça, peça a Deus. Deus, me dá mais graça, me dá mais entendimento, me dá mais sabedoria. Deus, eu não quero somente ler a tua palavra por ler, mas eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, uma pessoa que tem um instrutor, um professor, que é o Espírito Santo, para quando eu ler o Senhor me dizer isso, a minha igreja tá precisando ouvir isso, o teu vizinho tá precisando disso. Eu tô falando sobre ser cheio, eu tô falando de você abrir a boca e as pessoas começarem a chorar, e você olhar e dizer, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? E o Senhor tá dizendo, é a minha graça que desceu sobre a tua vida, está transbordando na vida de outros. Deus quer transbordar a graça na tua história. Deus quer fazer Amanda Caia Rasto Canto coisas poderosas através da sua vida, no meio dos seus. Eu não tô falando só para quem é pregador, para quem canta, não, para quem é pastor. Eu estou falando para todos os que têm fôlego, para todos os que falam, para todos os que podem se expressar dentro da empresa. Deus vai botar palavras na tua boca, dentro do teu trabalho, dentro do meio da tua parentela ali, no meio daqueles que nem servem a Deus. Deus vai te usar de uma forma tão incisiva, que todos vão olhar e vão dizer assim, verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus é na vida dele. Eu fiquei impactado quando eu ouvi aquelas palavras. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Foi isso que aconteceu. Os doutores ali, os rabinos ficaram impactados. Por quê? Porque Jesus tinha a presença. Quando você tem Ribiando Caia Raiasto Canto, a presença é diferente. Declare comigo, Deus está me enchendo da graça e da presença dele. Deus está me enchendo da graça e da presença dele. Quando nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida, é diferente, irmãos. Quando nós temos a graça sobre nós, a gente abre a boca e as pessoas falam assim, eu sinto uma paz quando você fala, eu sinto algo diferente, eu me arrepio, sabe? Eu sinto aquela presença. Sabe o que é isso? É a graça, é aquilo que o dinheiro não compra, é aquilo que a faculdade não pode lhe entregar. Deus não é contra o estudo, Deus não é contra a riqueza, mas Deus quer que a gente busque em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque ser cheio da graça, busque ser cheio da presença. Por quê? Porque cada instrumento que você tiver na mão, você vai conseguir manejar bem se você estiver dentro da graça, da palavra, Ramanda Caia Rasto Canto, da sabedoria que vem do alto. Deus quer encher pessoas aqui de sabedoria. Deus quer mudar até seu jeito de falar. Vai ter pessoas aqui que não sabiam se expressar, que vão começar a se expressar de uma maneira tão linda, que quem tiver de longe vai dizer, até seu jeito de falar mudou. Pessoas que não te viam há anos, quando te vê de novo, vai dizer, você tá diferente, você tá estudando, você tá fazendo o quê? Você fez uma faculdade, você se formou, você fez alguma coisa, algum cursinho. Você vai lembrar, é a graça, é a presença, é a sabedoria, porque como está escrito em Tiago 1:5, quem tem
falta de sabedoria, peça a Deus. Eu comecei a pedir, Deus começou a me dar. Pedir, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abre-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Deus está dizendo, é tempo de pedir. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, mas peça a Deus, me dá sabedoria. Deus, eu quero ter sabedoria. Coloca as palavras certas nos meus lábios, porque todos os que te ouvirem, pode ser quem for, vai ficar impactado com a presença que você carrega, vai ficar impactado com Deus que fala através de seus lábios, vai ficar impactada da forma que Deus te usa. Deus é Deus que usa o seu povo na terra, e Ele quer te usar de uma forma linda. Ele quer fazer na sua história como Ele fez com Jesus. Jesus, com 12 anos, estava no meio dos doutores, e eles ficavam admirados ouvindo Jesus falar, ouvindo as respostas, porque é Deus quem dá a palavra, arrebiando caia. É Deus quem coloca as palavras certas nos nossos lábios no tempo certo, e Deus está colocando palavras certas nos teus lábios. Não tenha medo, não tenha medo de falar, não tenha medo de apresentar, não tenha medo de fazer o que Deus lhe mandar, porque Deus se responsabiliza por você. Deus está mudando até a forma de falar de pessoas aqui. Deus está colocando as palavras certas dos seus lábios. Deus está tocando os teus lábios e purificando, como Ele fez com Isaías. Ele está colocando as palavras dos teus lábios, como Ele fez com Jeremias. Ele está dizendo, eu estou contigo, e você vai ver de uma forma clara que foi eu que te escolhi. Estou te enchendo de sabedoria. Receba em nome de Jesus sabedoria do alto céus que está vindo para você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é Deus que dá sabedoria, meu Deus. E nós, a partir de agora, cremos que vamos ter mais e mais sabedoria. Nós cremos, Pai, que os nossos lábios estão sendo purificados, como os lábios de Isaías foi, Pai. Como o Senhor tocou e tirou toda a iniquidade. Eu creio, Pai, que o Senhor está nos limpando para uma grande obra. Eu creio, Pai, que pessoas aqui vão abrir a boca no meio da parentela, e o Senhor vai falar de uma forma tremenda. Eu creio no Deus que revela o oculto, profundo, o escondido e dá sabedoria. E o Senhor é o Deus que vai usar meu irmão e minha irmã como instrumento lindo nesta terra, no trabalho, Haramandacai, na igreja, entre os vizinhos, entre os parentes, aonde ele e ela estiver, Pai, eles farão a diferença. Jesus era uma criança quando estava no meio dos doutores, mas fez a diferença. Que possamos ser a diferença neste mundo corrompido. Que possamos, meu Pai amado, ser cheios da tua graça, porque hoje o que faz a diferença, Pai amado, é a graça, é a presença. Não queremos ouro, não queremos prata, mas te pedimos, meu Pai, a sabedoria do alto céus, juntamente com Haramandacai, a graça, porque a graça, meu Deus amado, faz diferença. Nós queremos abrir os nossos lábios com graça, e queremos falar da tua palavra com certeza, com ousadia, com intrepidez. Queremos falar da salvação, queremos falar que o Senhor cura, liberta e restaura, meu Deus amado, com convicção. Então eu te peço que, assim como o Senhor fez muitos ficarem admirados quando ouviu o Senhor Jesus, que o Senhor coloque as palavras certas nos nossos lábios, para que pessoas, para a glória do teu nome, olhem e vejam, meu Deus amado, venham olhar e venham ver a tua presença sobre as nossas vidas. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença, meu Deus amado, do Senhor na nossa história. Oh Deus, eu creio que o Senhor está dando sabedoria. Eu creio que pessoas aqui vão para entrevista de emprego e vão conseguir falar. Pessoas que não conseguiam apresentar em público, falar em público, o Senhor está dando agora sabedoria e tirando, meu Deus amado, todo medo, todo temor, meu Deus amado, toda covardia. E o Senhor está dando ousadia. Pessoas aqui vão ser usadas de uma forma tremenda, porque o Senhor hoje está visitando com sabedoria e graça. Deus, eu creio nesta palavra e eu creio na tua visita, meu Deus, com sabedoria e graça sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história.
Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Meu Deus amado, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar e que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Eu creio na tua visita, meu Deus. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que as palavras estão sendo colocadas nos nossos lábios. Eu creio que o Senhor está mudando, meu Deus amado, até a forma de falar de pessoas que estão me ouvindo agora, enchendo da tua sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor hoje nos enche também da tua graça. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, eu já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que graça e sabedoria hoje Ele está te entregando. Não tenha medo de abrir os seus lábios, porque Deus é contigo. Mesmo que você esteja no meio de gente grande, mesmo que você esteja entre os doutores, como Jesus aqui estava no meio dos doutores no templo, mesmo que você esteja no meio de pessoas que estudaram muito, não tenha medo de abrir a tua boca e falar. Sabe por quê? Porque a graça, a presença faz toda a diferença. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.